Olá, eu sou a Simone, estou aqui na Ateliê Jurubeba e hoje eu vim aqui ensinar esse kit de organizadores de mala que é muito pedido para mim, tanto pelas minhas seguidoras que querem aprender a fazer, quanto pelos meus clientes que querem organizar suas coisinhas nas viagens. As férias estão chegando aí e eles precisam de organizadores novos. Então eu vim ensinar esse daqui bem econômico, tá vendo? Olha que lindo, super leve. Esse material que eu estou usando aqui é uma treliça, né, de plástico. Eu escolhi essa cor transparente, meio esbranquiçada, e eu estou fazendo no sintético Bresser. O meu cursor eu fiz só um penduricalho com uma tirinha de 15 por 0,75. É um cursor bem simples, bem básico. E a minha personalização ficou por conta do filme de recorte, mas você não precisa fazer com filme de recorte. Essa frente onde eu fiz essa moldura, você pode fazer no sintético, costurar com costura reta e colocar o nome do cliente ou a sua marca na frente com as letras também cortadas no molde, que está no sintético. Fica muito legal. Eu aproveitei assim para poder fazer no filme de recorte, mas para você vai estar disponibilizado um molde em PDF, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é recortar o meu filme de recorte. Ele vai servir como molde para mim, porque eu já criei ele, as molduras, do tamanho exato que são os espelhos. Então, eu vou colocar aqui um filme de recorte na minha base, vou fixar bem e vou colocar para cortar um dos espelhos. Se eu não me engano, este que eu estou cortando agora é o G. Aí eu vou cortar um espelho aqui com você. Primeiro ele vai cortar as letras, né, do meio. E eu vou depilar, vou cortar os 3 tamanhos e vou usar ele como molde. Então, se você for fazer no filme de recorte, você nem precisa imprimir o molde. O seu filme de recorte vai ser o molde para você, porque ele está cortado no tamanho do seu molde. Já acabei de cortar aqui, ó, os nomes, vou cortar o contorno. Então, ele tem mais ou menos 2 centímetros e pouco de margem, o que dá um espaço bacana para eu poder colocar também um vivo, tá? Acabou o corte, eu vou retirar aqui e vou já depilar para você ver. Não, primeiro eu vou proteger minha base, né? Porque é importante para manter a cola dela segura, desligar a máquina, abrir espaço. Vou usar a minha mesa de luz para poder fazer essa depilação, porque o branco, o preto, é difícil de ver as linhas. A mesa de luz ajuda muito. Também vou recortar o excesso aqui que sobrou do meu papel, porque a minha folha é A4, e alguns dos espelhos são menores que A4, e eu quero economizar esse pedaço para usar depois. Na hora de depilar, eu sempre deixo para cortar a parte que vai ser desprezada, ó. Nunca enfio o gancho na parte que vai ficar, senão danifica a parte que vai ficar. E eu vou depilar aqui, ó, tá vendo essa borda? É essa borda que faz o meu molde. Então, eu vou mandar ele em PDF para você que não tem a plota de recorte. Mas se você tem a plota de recorte, você pode adquirir comigo esse arquivo. Tanto para Cricut, quanto para Silhouette, quanto para Scan Cut. Tá? Vai ser um valor bem baratinho, você pode me chamar no WhatsApp, tem um link aí na bio. E olha só como é que ficou. Agora eu já cortei os 3, tá vendo? Já cortei os 3 tamanhos, que é P, M e G. Agora eu vou transferir eles para o meu plástico. Você pode escolher o plástico cristal, você pode escolher um plástico fosco. Eu escolhi essa treliça que tem uma transparência, mas não é totalmente transparente. Então eu vou aplicar o filme. Então eu já vou cortar aqui uma medida mais ou menos no tamanho do meu espelho para cada um desses filmes. Eu não vou cortar exato ainda não, eu vou deixar para cortar exato no tamanho do molde depois que esse filme tiver aplicado. Fica mais fácil e menos risco de aplicar fora e faltar plástico, tá bom? Então eu tô cortando aqui mais ou menos a medida do meu filme, mas deixando uma bordinha sobrando. Vamos acompanhar aqui esse corte da minha treliça. Você pode cortar de modo a economizar material. Eu estou escolhendo cortar as partes retas, onde não tem dobra na minha treliça,
para poder ficar um visual mais bonito pro vídeo. Mas se tivesse cortando na parte de dobra da treliça, não tem problema, porque na hora que eu aplicar o calor no filme de recorte, porque o filme de recorte é termocolante, né? Você sabe disso. Na hora que eu aplicar o calor, eu vou até usar aqui a minha base nova da Cricut. Essa base ajuda muito a distribuir o calor e vou usar minha Easy Press. Simone, eu não tenho nenhum nem outro. Usa tábua de passar roupa e usa um ferro de passar sem vapor, tá bom? Tem que usar a manta aqui porque é plástico e senão corre o risco do meu ferrinho passar em cima do plástico sem line e queimar o meu plástico. Então não demorou rapidinho assim não, igual eu mostrei aqui no vídeo não. Eu passei mais ou menos por uns 3 minutos até que ficasse bem certinho. Este ladinho que enrugou aqui, ó, enrugou um pouco o meu filme, eu acertei agora e ficou retinho. Agora sim eu acerto a minha treliça de acordo com o tamanho do meu molde, que é o meu filme de recorte. Se você estiver fazendo com molde em PDF, você vai cortar nessa medida que eu tô fazendo aqui, ó. Tá bom? Então o plástico vai ficar nessa medida final. São 3 tamanhos diferentes, eu não lembro de qual as medidas, mas está tudo certinho aí na descrição que tá no molde, tá bom? Então, eu vou cortar aqui agora, ó, as partes de trás desse sintético. Então, na verdade, assim, a parte da frente está personalizada, tem moldura e eu escolhi fazer a parte de trás lisa. Então, eu vou cortar todos os tamanhos também na parte de trás. Então, olha, essa parte da frente eu descobri a medida através do meu arquivo de corte. Agora, eu coloco ele em outro plástico e vou cortar um outro plástico do tamanho exato dele para ser as costas. Você pode personalizar tanto a frente quanto as costas com moldura. Só que eu preferi economizar nessa parte porque é um kit econômico. A cor também foi escolhida em cima dessa parte mais clean. Na verdade, eu queria um filme de recorte que combinasse com o sintético e ficasse tudo interligado. Eu acho que um verde água, um rosa bebê, cores pastéis funciona muito bem para esse kit, tá? Então, aqui, ó, todas as 3 vão ser cortados assim. Olha só, o grande tem a parte de trás e a parte da frente, o médio tem a parte de trás e a parte da frente, e o pequeno tem a parte de trás e a parte da frente. Cada um tem uma medida diferente, de modo que uma bolsinha caiba dentro da outra. Então, aqui eu tenho 3 cursores, já com puxador. Esse puxador é uma tirinha de 15 centímetros que eu passei aqui, ó. Então, eu coloquei 3 puxadorzinhos iguais, só para dar um charminho e ficar uma peça assim, mais barata, né? O mesmo sintético que eu tô fazendo a bolsa, que é o Bresser, tá? Tô usando o Bresser. Então, eu tenho aqui, ó, o espelho grande, que já tá, ó, com a logo Jurubeba. Aqui eu fiz no filme de recorte, mas você pode fazer no sintético, recortando o contorno e recortando as letras, tá? Dá pra fazer muito bem no sintético e costurar com ponto reto, fica lindo. Você faz a sua logo. Aí a parte de trás é o mesmo tamanho, só que sem o detalhe, tá? Então, nós temos o tamanho grande, o tamanho médio, ó, a parte das costas e a parte da frente, e o tamanho pequeno. Então, se você for fazer no sintético, você vai fazer os 3 com essa borda no sintético e essa frente no sintético, tá? Vai ficar até muito mais rico, eu acredito. E você pode combinar melhor as cores, vai dar muito certo. Aí, para esses 3, então, eu tenho caminho do zíper, ó, caminho do zíper com forro pro grande, fundo com forro pro grande. Caminho do zíper com forro pro pequeno, fundo com forro pro pequeno. Caminho do zíper com forro pro médio, fundo com forro pro médio. São 2 alças para maior, então a maior tem 2 alças, tá? Eu vou usar aqui essa alça de nylon. Ela tem que queimar as bordas aqui, ó. Porque ela desfia muito, muito, muito. Então, toda vez que você cortar, você queima. Eu deixei para queimar agora para te mostrar e você não esquecer. Por quê? Porque é uma necessaire organizadora, então não tem necessidade de ser alça chique, tá? O ideal é uma alça forte, porém mais em conta. E essas outras 2 alças aqui, é uma para cada uma, da média e da pequena. Então, a média e a pequena vai uma alça só em cada, e a grande vai 2 alças só na grande, tá bom? As medidas das alças tá aí na lista de materiais, junto com o molde para você. Então, tô queimando já aqui todas as pontas para não correr risco. Então, as alças eu vou deixar aqui também. Junto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a pequenininha e nós vamos fazer a grande.
É igual, mas muda o jeito de pôr a alça. Então, eu acho importante a gente fazer a pequena e a grande. A média, aí eu não vou precisar fazer com vocês, porque é igualzinha a pequena, só muda o tamanho, tá? Então, o conjuntinho tem 3, a profundidade das 3 é diferente, pra caber uma dentro da outra, e a largura e a altura também é diferente. Vocês vão gostar muito desse projeto. Eu também vou usar Vivo, o Vivo pronto. Eu gosto muito do Vivo pronto, vou usar ele branco, porque eu quero essa peça toda clean. Então, ela vai ser toda branca. E é obrigatório? Não é obrigatório, dá pra você fazer sem ele, vai ficar tão bonito quanto. Mas eu acho mais fácil fechar esse tipo de peça com Vivo, então eu uso o Vivo sempre. E eu indico também, mas não é obrigatório, as medidas não mudam se você fizer sem Vivo, tá? E o último item que a gente vai usar é zíper, né? Como eu tô fazendo bolsa, eu vou usar o zíper número 5, que é o próprio pra bolsaria. Vou usar na cor branca também, hoje a peça vai ser toda branca. Inclusive a linha que eu vou usar é nylon 40 branco, e eu vou usar agulha 21, que é a que eu tô acostumada a usar aqui na minha máquina, tá? Mas não precisava ser 21, eu que gosto. Esse aqui é o treliça, né? Esse plástico aqui é o treliça. Então, ele não é o cristal, ele não é o fosco, é o treliça, mas eu poderia fazer no fosco, que eu esqueci o nome dele agora, ou no cristal também. Tem os cristais coloridos, bem legal, que dá um charme demais na peça. Vamos trabalhar então. Então, nós vamos começar por esse pequeno aqui, tá? Então, vou fazer aqui, ó, caminho do zíper. Eu não vou falar as medidas aqui, porque eu nem sei de qual, porque são 3 tamanhos diferentes, né? Mas, olha, é importante colocar frente do sintético com frente do zíper. Costas do zíper fica à frente do forro. Então, fica um sanduíche assim, ó. Como se tivesse o forro de frente pro principal e o zíper no meio, tá? Aí, eu vou fazer essa costura aqui. Retrocesso no início, um pé de máquina. E vou encaixando aqui o zíper no meio desse sanduíche. Tô usando linha 40 não, viu? Eu tô usando linha 60. Eu falei que ia usar 40, mas acabei pegando 60 mesmo. Aqui, ó, na hora de rebater, eu posso rebater pegando o forro ou não. Eu vou escolher pegar o forro hoje. Então, ó, jogo o forro pra trás, jogo o sintético pra cima dele e vou rebater. Por que que eu decidi rebater com os dois hoje? Porque é tudo branco. A linha é branca, o forro é branco, tudo branco, então não tem problema. Ponto de pós-ponto, então vai ser ponto número 4. Eu vou usar aqui um pé de máquina de borda pra fazer esse acabamento aqui. Pra que serve esse acabamento? Para não agarrar o meu cursor no sintético nem no forro na hora que eu estiver abrindo e fechando a bolsa, tá? Então, é um detalhe importante? Sim, é um detalhe importante. Então, além de ficar bonito, olha, rebatidinho, ó, te mostrar na luz, além de ficar bonito, ele também tira do caminho do zíper todo o excesso de sintético, tá? Então, agora do outro lado. Então, o nosso caminho do zíper vai ser do mesmo tamanho de um lado e do outro. Então, da mesma forma que eu fiz de lado, eu vou fazer do outro, ó, usando o forro atrás do zíper e o principal na frente do zíper. Começo com o retrocesso. Lembrando que aqui eu tô fazendo o P, tá? Esse aqui é o P, mas todos são feitos iguais essa parte. Agora eu vou rebater de novo, então eu puxo pra cá, ó, o forro. E puxo pra cá o principal, deixando o zíper bem visto. Um pé de máquina, ponto número 4, retrocesso no início e no final. Aqui eu já posso vir, como não vai ter estrutura a peça, eu já vou vir aqui fechando. Eu tô usando de forro bagum, porque é impermeável e a gente tá fazendo um estojo organizador. Pode carregar cosméticos, pode carregar coisas que podem derramar dentro da bolsinha, né? Depois disso, eu vou colocar agora o meu cursor. Então, pode ser qualquer um dos dois lados. Eu vou colocar um cursor só em cada. Então, em qualquer um dos dois lados, você corta o zíper, para ele ficar mais retinho, sem desfiado. E coloca seu cursor. Não precisa ser personalizado, igual eu fiz. Mas você precisa colocar os 3 iguais, para fazer um conjuntinho bem legal. Já coloquei meu cursor. Agora eu posso refilar todo o excesso, que eu sempre corto o forro maior do que o principal, né? Agora eu refilo aqui esse excesso, pra eu poder costurar o meu fundo. Ah, Simone, essa necessaire é bem básica. Sim, pra você pode ser básica, mas tem gente que não sabe fazer. Então, tem vontade de fazer esse kit e não sabe por onde começar. Esse é um kit para iniciantes, mas nível luxo, porque ele é muito, muito bonito.
Então, se você não tem plotter de recorte, não tem problema. Eu estou disponibilizando o molde em PDF. Se você está na aula, você está ganhando. Se você não está na aula, você pode adquirir comigo. E esse molde em PDF é para peças sem plotter mesmo, para cortar na tesoura, tá? Agora aqui, ó, eu peguei o fundo, vou colocar, ó, frente do fundo com frente do principal. Costas do forro, frente do forro com frente do forro. Então, aqui atrás não tem o forro? Forro com forro, tá? Um pé de máquina. Começa e termina com retrocesso. Aqui também eu posso rebater a costura, ó. Ó, rebate a costura, tá? Então, agora do outro lado aqui, ó, eu pego a frente, né, aqui, ó, como é que tá? Eu pego o fundo, coloco aqui encostado com a frente. Vou pegar aqui o forro, que também tem que estar na mesma medida do fundo, e coloco do lado de cá. Vou fazer uma costura aqui também, de um pé de máquina. Agora eu vou desvirar. E na hora que eu desvirar, o meu fundo vai estar solto do forro. Então, eu vou costurar esse fundo no forro aqui, ó. Na hora que eu costurar o fundo no forro, eu também já rebato o lado de cá, pra ficar rebatido igual o lado de cá, tá? Ó, na hora que eu vier pra cá, eu tiro tudo do caminho e rebato essa costura aqui também. Aí você vai virando sintético assim, pra ele não costurar nada que não deve. E garantir que o forro tá sendo costurado. Simone, não coloca estrutura? Não, é melhor não colocar estrutura, porque é uma peça pra gente poder organizar mala, organizar bolsa. Se ela ficar pesada, ela perde o intuito, né, de facilitar a vida. Aí ela vai pesar a sua mala, não é essa a intenção. Então ela tem que ficar leve. De forma também que seja fácil guardar. Por exemplo, na ida da viagem você levou muitos produtos de higiene pessoal. Na volta já acabaram alguns. Então você pode guardar uns saquinhos dobrados dentro da sua mala, sem ocupar espaço. Se ele estiver muito armado, não vai ficar bom, né, para guardar ele vazio. Olha só como ficou, tá vendo? Agora é a hora da gente marcar os meios. Então, você coloca aqui, ó, costura com costura. Marca o meio aqui. Costura com costura. Marca o meio aqui. Pode marcar o meio do fundo também. Pra gente conseguir enquadrar tudo no lugar certinho. Agora nós vamos ver pra que lado tá fechando o zíper. Ó, o zíper tá fechando pra cá. Então, a gente vai colocar a alça do lado de cá. Aí você vai pegar a alça, que tem 25. Nós vamos colocar aqui nesse meiozinho aqui, ó. Tá vendo? No meiozinho aqui a gente coloca a alça. Essa daqui é a pequena, tá? Coloca a alça na lateral, uma alça só. Já queimei a alça, né? Porque, igual eu falei com vocês, ela desfia muito. E esse mesmo processo eu vou fazer nas outras partes, na M e na G, e já volto. Então aqui, olha, eu já tinha feito, né, na P, coloquei a alça pro lado que tá fechando o zíper, esse aqui é a P. Também fiz, ó, a M e coloquei a alça aqui, na lateral também pro lado que tá fechando o zíper, ó, tá? Agora, na G a gente não coloca a alça ali, tá bom? Então, a G aguarda, não coloca a alça ainda. Lembra que da G são duas alças. Então, agora nós vamos colocar vivo. Já troquei meu pé calcador, o pé de vivo. Aqui, o vivo que eu vou usar. E um pedacinho do sintético, para fazer o acabamento. Então, eu já marquei aqui os pontos centrais, né? Então, eu vou começar o vivo aqui de baixo. Colocar um pedacinho do sintético, branco, para fazer o acabamento desse vivo. Aí, eu vou fazer as curvas com muito cuidado para ficar bem redondinha. Lembrando que o vivo não é obrigatório.
Se você preferir fazer sem vivo, ótimo, vai ficar bonita também. Mas como é uma peça sem estrutura, o vivo ajuda a mantê-la mais arrumadinha, mais estruturada. Agora eu vou dobrar para cima dessa emenda, meu sintético. Retrocesso. Corto o excesso aqui e viro as pontinhas para fora. Olha como o vivo branco deu continuidade pro meu filme de recorte, ó. Olha que bonito que ficou. Por isso que é bom colocar o vivo da mesma cor do sintético que você colocou na borda ou do filme de recorte que você escolheu, tá? Dessa mesma forma, você vai fazer com a parte de trás. Então, aqui. A parte de trás do pequeno, ó, já coloquei vivo também. Vamos fazer com as outras partes também. Então, ó, com o médio, já coloquei vivo na parte da frente e na parte de trás. E do G, já coloquei vivo na parte da frente e na parte de trás. A diferença agora é que aqui na parte da frente do G, eu vou achar o meio para eu colocar alça, tá? Lembra que eu falei que são duas alças? Então, você acha o meio de cima da parte da frente e acha o meio de cima da parte de trás. Esse só no G, tá? Porque nos outros dois a gente colocou a alça na lateral. No G, a alça é diferente. Então, ó, achei o centro. Ainda tem duas alças para colocar. Então, uma de um lado e uma do outro. Deixa eu ver a distância que eu vou querer para minha alça. Eu vou colocar ela com 5 centímetros de distância do meio para cá. Então, 5 centímetros do meio para cá, eu costuro a minha alça. Por cima do vivo, tá bom? Aí, ó, sem torcer, vou fazer a mesma coisa do outro lado. 5 centímetros do meio pra lá, você começa a costurar a sua alça. Então, a alça, ela fica com uma distância de 10 centímetros de um lado pro outro, tá? Aí tem a medida certinho pra você, olha como é que ela ficou bem proporcional. Então, fica muito boa essa medida. Pode seguir essa medida que eu coloquei aí na lista de materiais pra você. Sem torcer a alça, tá? De um lado e do outro. Essa é a única diferença das três peças, é a colocação da alça. E lógico, o tamanho, né? Mas é só isso. O restante é tudo igual. Então, vou fechar primeiro uma aqui com vocês. Vamos fechar a menor. É mais rapidinho. Aqui, ó. Eu vou fazer, eu vou pegar o corpinho aqui, né? E vou virar do avesso. Aí, o lado que tá fechando o zíper, ó, eu começo sempre pela frente. Então, eu vou pegar aqui meu espelho da frente e vou colocar o lado que tá fechando para a esquerda. Então, eu coloco meio com meio, que eu já marquei todos os meios aqui, né? Então, ó, meio com meio. Aqui embaixo também, meio com meio. O restante tem que encaixar, porque a peça tá com a medida certinha. Então, é só você distribuir. O restante tem que encaixar, porque a medida tá bem certinha, tá bom? Ó, tudo certinho. Você olha aqui dentro se tá batendo certinho as laterais. Aí você pode costurar. Na hora de costurar o espelho pra cima, que é onde tá o vivo, né? Opa!
Agora colocar o outro lado é bem tranquilo, né? A parte de baixo é a parte que tem emenda aqui do vivo. Aqui eu não achei o meio de cima, mas é só distribuir. E costurar do mesmo jeito que a gente costurou o outro lado. Prontinho. Agora, o viés que você for colocar aqui, você tem que ter cuidado, porque é uma peça que vai sujar por dentro. Pode cair creme, pode cair hidratante, pode cair shampoo, né? Então, na hora de colocar o viés aqui atrás, você pode cortar uma tira de 2,5 centímetros do próprio bagum e fazer como viés, tá bom? É melhor do que você usar um viés de bom neon, que vai sujar e o cliente não vai conseguir limpar. Então, para ela ficar mais impermeável, você coloca o viés também de bagulho. Eu não vou colocar viés agora, que ultimamente a gente não tem colocado muito viés durante as aulas, para não ficar muito repetitivo, né? Vou desvirar ela aqui para você ver. Tá vendo? O que dá forma para ela é o vivo. Por isso eu não abro mão do vivo. Fecha para lá. E olha que fofura. Agora, olha atrás também é transparente, tá? Embaixo branquinho, tudo no sintético. Agora eu vou te mostrar como que a gente vai fechar a grande. Porque a grande tem essa alça aqui. Mas fecha do mesmo jeito, não tem segredo. Então, você vai virar pro avesso o fole. Vai olhar para que lado que tá fechando o zíper e vai colocar aqui, ó, fechando para lá, de frente para cá. Aqui a gente não marcou o meio ainda, então deixa eu marcar aqui. Meio de cima e o de baixo, para ele ficar certinho, igual ficou a P. Isso. Agora sim, ó, vou marcar, já marquei, vou colocar aqui, ó, meio com meio da parte de cima, meio com meio da parte de baixo. Cuidado para a alça não ser costurada. Então, nessa hora aqui, o cuidado que você tem que ter diferente é para sua alça não ser costurada.
Você olha aqui no meio, se tá na posição certa e segue o mesmo passo da outra. Então, eu vou fechar aqui e te mostro o kit pronto daqui a pouco. E está pronto o nosso kit, você pode personalizar ele com a sua logo, com o nome do produto que o cliente quer usar ou com o nome do cliente. Boas vendas e espero que você tenha gostado da aula. Beijo!